Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o conteúdo em áudio do Guia Anônima. Eu sou Afonso da Silva e nesse episódio a gente vai falar sobre algumas notícias que estão aí no mercado nas últimas semanas. Não necessariamente são as notícias mais quentes do momento, até porque eu estou gravando esse podcast alguns dias antes do lançamento, mas vamos lá. Antes da gente iniciar as notícias do mercado, eu tenho que dizer para você uma notícia do Guia Anônima. A gente está com um blog disponível agora. Nesse blog a gente tem 10 criadores de conteúdo da comunidade que fazem parte da equipe que desenvolve esse material e estão saindo 2 ou mais postagens no blog por semana, tá? Então a gente está postando no blog quarta e sábado e em algumas semanas a gente também tem artigo novo na segunda-feira. Para acessar é muito simples, blog.guiaanonima.com blog.guiaanonima.com, que você acessa lá o nosso blog. A gente já tem vários artigos publicados e tem uma galera bem bacana criando conteúdo para lá. Beleza, vamos agora então para as notícias do mercado. Em uma conferência algumas semanas atrás, a Amazon fez, que a Amazon fez, né? A conferência se chama Re-Mars. A Amazon anunciou o lançamento do Code Whisperer, uma ferramenta de programação com utilização de inteligência artificial e machine learning muito semelhante ao Copilot do GitHub. Então, a Amazon aí novamente investindo na área de desenvolvimento e infraestrutura e colocando uma inteligência artificial gratuita, que é o Code Whisperer. Gratuita por enquanto. Eu acredito aí que daqui a 1 ano, 2, talvez até um pouco menos, ou talvez até um pouco mais, ela vai ficar paga também, assim como foi o Copilot. Ou seja, vão colocar inteligência artificial de desenvolvimento no mercado, os desenvolvedores vão utilizar, treinar essa inteligência artificial e depois desse treinamento feito, eles vão cobrar por esse serviço. Padrão do mercado. Esse é um ponto de vista meu, não tenho confirmação se isso vai acontecer ou não, espero estar totalmente errado, mas eu acho que não. Outro lançamento que a gente teve também nas últimas semanas é que a Google anunciou uma ferramenta de segurança chamada Assured OSS de maneira totalmente gratuita no seu escopo de open source. Ela é uma ferramenta com suporte para mais de 1000 módulos em Java e Python e é um serviço para ajudar os desenvolvedores a se protegerem de ataques no tipo supply chain, na cadeia de suprimentos, corrigindo vulnerabilidades regularmente liberais e populares. Interessados podem se inscrever no site da Google para fazer a integração com essa ferramenta chamada Assured OSS de código aberto, segundo a Google. Eu não sei se é totalmente aberto, porque eu não dei uma olhada aprofundada no projeto, porém, aqui no site da Google diz que ele faz um teste de código OSS no gerenciamento dessas vulnerabilidades do Google. Ele pode aumentar a confiança na procedência desse código OSS, obter os seus pacotes OSS e fazer diversas verificações. Dentre os seus principais recursos está a leitura de código e teste de vulnerabilidades, metadados enriquecidos para fazer essa inclusão de pacotes de metadados correspondentes incorporados a uma análise dos artefatos no quesito segurança, builds em conformidade com a SLSA e a procedência de verificação do SBONs automatizados, além da distribuição mais segura desses artefatos registrados para o supply chain. Uma outra questão relacionada ainda a anúncios é que a Intel anunciou que vai produzir chips da ARM nas suas fábricas e isso é bastante importante para o mercado no geral que necessita de chips e os chips da ARM são muito utilizados hoje em dia para mobile e isso acaba tornando-se também uma migração aí daqui a pouco para as infraestruturas em desktop também. Agora falando um pouco mais da questão da segurança da informação, a gente tem ataques DDoS hipervolumétricos que estão migrando dos dispositivos IoT para as VPS. Então isso é um movimento, acredito que até natural, pela popularidade, pelo barateio das VPS e
pela utilização realmente delas pela maioria das empresas. Antes não, né? Até hoje em dia, o que é feito para fazer um ataque DDoS? É infectado dispositivos, é criado essa botnet totalmente gerenciável, e isso é feito com dispositivos pessoais, com dispositivos corporativos, mas também com dispositivos de IoT, que normalmente não possuem uma verificação, uma gestão de segurança muito grande. E com essa popularização da VPS, o que está acontecendo é que essa nova geração de botnets ela acaba pegando esses dispositivos que possuem credenciais de API vazadas, ou vulnerabilidades conhecidas, ou credenciais de login expostas, e utilizando essas VPS como servidores vulneráveis ou mal configurados para fazer esse tipo de ataque. Ou seja, não é que o criminoso está criando VPS, ele está acessando VPS de terceiros para fazer esse tipo de ataque, e esse acesso ele pode ser feito de diversas formas. Misconfiguration, Information Disclosure, vulnerabilidades mais graves, vazamento de API, um monte de coisa. Então é isso que está acontecendo nessa nova área de ataques DDoS, que não é tão nova assim, a gente tem que considerar que isso já acontece há alguns anos, mas segundo a Bleeping Computer, essa é uma nova fase dos ataques de negação de serviço, que vem sendo ataques de grande massa. Agora uma notícia bem interessante do Kodi. Não sei se você conhece, mas é um media player bastante conhecido aí, que tem vários usuários ao redor do mundo, se escreve KODI, e ele teve aí um probleminha em fevereiro desse ano, no qual 400 mil usuários desse media player tiveram os seus dados hackeados e à venda no mercado ilegal. A fabricante desse media player anunciou que esses cybercriminosos eles roubaram um banco de dados contendo postagens, mensagens e credenciais de login dos seus usuários do aplicativo, e há poucas semanas atrás aí foi visto em alguns fóruns de cybercrime esses bancos de dados sendo vendidos. E isso aconteceu em média ali em meados de fevereiro, mas só veio à tona realmente agora, nessas últimas semanas. Isso é bastante grave porque dentro desse banco de dados existiam realmente as questões das credenciais desses usuários. Para quem não sabe, o Kodi é um media player que é bastante utilizado principalmente para o desenvolvimento ali de um mídia completo para assistir filmes, ouvir músicas, até mesmo para imagens ou jogos. Então ele é bastante versátil, é uma aplicação que tem aí a compatibilidade para Windows, Mac, Linux, iOS e Android, e é muito utilizado realmente para diversas situações. Sabe quando você compra aquele TV Box e tem o tal do Kodi instalado com vários canais piratas? Então, ele também é usado para isso. Não significa que seja responsabilidade da empresa, porque ela só desenvolve o media player, ela não tem nada a ver com a questão da pirataria, mas geralmente a pirataria utiliza o Kodi, já que ele tem uma estrutura bem parruda para receber todo esse tipo de conteúdo. Um outro ponto aqui quanto às informações de segurança é que 3 setores são responsáveis por 75% das violações de dados em 2022, segundo a Forrester, e basicamente esses setores são os setores públicos, de saúde e de mídia. Dentro do setor de mídia entra entretenimento e lazer, que foram vítimas da maior parte das violações de dados no ano passado. Segundo a pesquisa da Forrester, a gente teve 35 das principais violações de dados no ano de 2022 ligados a esses setores. Mas se a gente for friamente parar para analisar, não precisa ser um gênio da lâmpada para entender que esses são setores muito bem atacados. Até porque dentro de um setor, o relatório colocou mídia, entretenimento e lazer. E hoje, entretenimento é uma das maiores fontes de renda de diversas empresas. Porque tudo pode ser entretenimento. Rede social é entretenimento, filme é entretenimento, plataformas de streaming são entretenimento. Cara, muita coisa é entretenimento. É claro que é importante a gente entender que o setor público e de saúde está envolvido também nessa porcentagem maior de ataques, já que a gente tem o setor bancário e o setor de indústria que não se encontram entre esses mais atacados, pelo menos na violação de dados, já que
a gente sabe muito bem que o setor de indústria e o setor bancário, financeiro, ele sempre está envolvido entre os top ataques nos anos que se passaram aí. E vai continuar sendo assim. Uma outra questão que a gente tem é o ataque aos proprietários de carros da Hyundai na França e na Itália, onde a companhia sofreu um ataque onde foi possível obter dados dos proprietários desses veículos nos dois países da Europa. E a Hyundai confirmou ter sofrido essa violação de dados que afetou esses proprietários dos carros e aqueles que reservaram algum tipo de test drive com os veículos da marca, alertando que os cybercriminosos obtiveram acesso aos dados pessoais. A montadora sul-coreana, ela vende mais de 500 mil de veículos na Europa e tem uma participação no mercado de cerca de 3% na França e da Itália. Então, gente pra caramba foi afetada por esse vacilo da multibilionária Hyundai. Uma outra questão que a gente tem para levantar é bem, cara, a gente pode dizer que é quase óbvia. Cerca de 4 em cada 5 ataques de ransomware tem outro tipo de ameaça também envolvido. Até mesmo porque a gente sabe que esses grupos cybercriminosos, se tem uma coisa que eles não são, idiotas. Então, por que ele só vai fazer um ataque de ransomware na empresa, sendo que ele pode fazer muito mais do que isso? E é exatamente isso que essa matéria, que essa pesquisa, ela diz. E, basicamente, já se você quer saber, as fontes dessas matérias que eu estou citando para vocês são do Tab News e do CISO Advisor, principalmente, tá? Então, essa avaliação do CDR, tá? Quanto aos ataques de ransomware, informa que, dentre essas empresas que sofrem outros tipos de ataque, 42% são ataques de negação de serviço, 42% de violação de dados e 40% de liberação pública desses dados. Poxa, Afonso, mas aí se tu for somar 42 com 40 dá mais do que 100%. É claro, porque ataques podem utilizar esses dois juntos. Ataque de DOS mais ataque de violação de dados. Então, isso, entendeu? Sacou, né? A porcentagem aqui que um não exclui o outro. E é claro que a gente não precisa ser aí um super gênio para considerar que isso pode realmente acontecer na maioria dos casos. Porque, como eu disse, por que a empresa por que o grupo criminoso vai se limitar apenas a fazer um ataque de ransomware se ele pode deixar uma web shell lá dentro, uma reverse shell, quer dizer, se ele pode deixar uma reverse shell lá dentro e fazer outros tipos de ataque posteriormente para se beneficiar daquele acesso que às vezes foi tão árduo de se conseguir, né? E a CDR ainda disse que conseguiu desenvolver dezenas de insights sobre esse tema, como, por exemplo, né, as tecnologias de segurança para o ano de 2023, os elos mais fracos do ano sendo sistemas de indústria e IoT, como, por exemplo, a falta de mão de obra no setor de segurança da informação, a certificação profissional, que hoje a gente quase não tem profissionais qualificados, a abrangência nas tecnologias emergentes, tecnologias que estão sendo mais vistas agora, além do que o aumento de gastos exorbitantes com segurança da informação em contrapartida. Então, esses são os insights que a CDR conseguiu tirar com base nesse estudo, tá? E a gente tem que entender que a CDR é o comitê, vamos dizer assim, de defesa contra ameaças cibernéticas da CyberEdge Group, uma empresa de pesquisa e marketing que atende as principais fornecedoras do setor de segurança cibernética, ok? Um outro ponto para a gente finalizar é que a SAP, gigantesca empresa de ERP, gestão corporativa e tudo mais, liberou a atualização de segurança para 2 bugs críticos. E dentre essas correções, foram feitas aí 3 problemas solucionados, 3 CVEs que a gente tem no mercado. A CVE 2023 27267, que faz aí uma validação da entrada e um problema de autenticação no OS Command Bridge da SAP Diagnostic Agent, um agente de diagnósticos da SAP, na versão 720. A CVE 2023 28765,
uma vulnerabilidade de divulgação de informações que afeta a plataforma da SAP Business Objects, do BI da SAP, na versão 420.430, e a CVE 2023-29186, uma falha de Directory Transversal, afetando as versões 707, 737, 747 e 757 da SAP. Então, se aí na sua empresa você utiliza a SAP, faça as verificações para analisar em qual versionamento estão os softwares. E a SAP, ela divulgou, né, essas correções críticas aí depois de um tempo, já que essas CVE são ainda de 2023, então eles tentaram correr contra o tempo para solucionar o problema de segurança que afetava o SAP Diagnostic Agent e o SAP Business Object do BI Platform da SAP. E basicamente esse é o resumo de notícias. Não se esqueça aí de acessar blog.guianonima.com para conferir os artigos que a gente desenvolveu ao longo dessas semanas. Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou ler aqui 3 artigos escritos lá no blog, tá? Introdução à disciplina de EIM, que é a gestão de identidade e gerenciamento de acessos, 5 vulnerabilidades em IoT e fazendo uma web shell através de um SQL injection. Tem mais coisa, tá? Tem sobre deserialização insegura em PHP e reconhecimento do Swagger UI e do seu versionamento para exploração de APIs. Então dá uma olhadinha lá no blog que tá bem bacana. Show? Então é isso. Valeu e até mais.